José Newton Pereira Filho nasceu em Fortaleza no dia 7 de julho de 1976. Ele, que é administrador, já foi presidente do Ferroviário, é gestor de futebol, passando por Floresta e atualmente está no Altos do Piauí. Nosso maestro de hoje é Newton Filho. Fala, campeão, satisfação tê-lo com a gente aqui no Maestros da Bola. Satisfação toda minha. Fico feliz com o convite, obrigado. É uma alegria participar aqui do Maestro da Bola. A responsabilidade diante de tantos que já passaram aqui, né, de grandes nomes que já passaram aqui. Então, fico muito feliz. Show de bola. Eu me lembro que em 2015, o Newton que está sempre com resenha, sempre com o maestro, desde sempre contribuindo demais, né? Eu me lembro que em 2015, ainda de forma embrionária, o Resenha de Artilheiro e também essa participação do Maestros da Bola, o Newton esteve comigo na internet quando eu estava na TV Artilheiro, juntamente com o Garibaldi Soares, lá na Torre Quixadá, e conversamos nós dois, depois eu conversei com o Hugo do Vale, depois o Farley Júnior, e aí tudo começou. E você esteve com a gente já representando o Ferroviário, se eu não me engano. Qual era a tua função naquela época lá, lembra? Em 2015 eu entrei na diretoria do Ferroviário como diretor de marketing, né? E passei um período aí como diretor de marketing. E em 2016, aí já na gestão do Vilemar Rodrigues, Sim. Né, do Dr. Vilemar Rodrigues, eu fui convidado a ser vice-presidente dele na Chape, e aí foi aí mais ou menos o início, diretivamente falando, né, em função diretiva no Ferroviário. Certo. E antes disso, qual é a tua ligação com o esporte antes de fato entrar no futebol profissional, no caso ferroviário, tá? Jogou em algum lugar, sempre teve sonho ou de ser atleta, ou de participar como dirigente, enfim, como é a tua história, cara? Eu acho que o brasileiro, acho que todo mundo tem quando criança tem aquele sonhozinho ali de ser atleta, né? Mas eu nunca joguei profissionalmente, né? Mas já época só de colégio e tudo, joguei muito futsal, né? Ah, legal. E aí, torcedor ferroviário desde criança. O meu avô era da Refesa, né? Meu avô era da Refesa. Olha. Meu pai ferroviário, desde sempre, sócio proprietário, desde sempre nas arquibancadas, né? Torcendo pelo Ferroviário. Meu pai não perdia um jogo. E aí, já desde criança, já nasci, meu pai já começava a me levar para o estádio, né? E aí veio a paixão, o amor pelo ferroviário, né? Torcer ferroviário. E as coisas vão acontecendo naturalmente, né? E o primeiro sócio-torcedor do Ferroviário que o Ferroviário fez, eu comecei, na verdade, já adolescente ali, na época do Falange Coral, né, torcida organizada do Ferroviário, eu tive uma passagem pela Falange, assim, não logicamente atuante na Falange, mas cheguei a fazer, digamos assim, o cadastro como membro da Falange Coral, né? E aí já na torcida fiz o sócio-torcedor, um dos primeiros sócio-torcedor, depois virei conselheiro, né? Aí já como conselheiro tive o convite para ser do Conselho Fiscal, presidente do Conselho Fiscal do Ferroviário, fui presidente do Conselho Fiscal. E aí nesse período foi que surgiu, lá em 2015, foi que surgiu o convite para a diretoria de marketing, né? E até então eu nunca nem pensava em ser diretor do Ferroviário, mas queria ajudar. Naquela época surgiu o convite, né? E nós temos, graças a Deus, um bom relacionamento, bons relacionamentos, e naquela época a gente conseguiu atrair alguns patrocinadores já para o Ferroviário. Começamos ali numa época muito difícil, né? Chegamos lá no Ferroviário. Eu lembro que o primeiro patrocinador, a primeira pessoa que eu levei lá para patrocinar o Ferroviário, eu marquei uma reunião lá no clube, não tinha uma cadeira para eu colocar para o cara sentar lá. Por incrível que pareça, não tinha uma cadeira. E aí era uma situação difícil, o Ferroviário tinha sido rebaixado para a segunda divisão do estadual. Exato. Era um momento ali que o Ferroviário parecia fechar as portas. E, inclusive, na época tinha um documentário que eu tinha visto na internet que me incomodava muito, né? Que eu não lembro agora direito o título do documentário, mas era tipo assim, da glória ao... Era mais ou menos isso, né? Tipo assim, descarrilhou. O nome do documentário era Descarrilhou,
né? E para mim aquilo, quando eu entrei ali, que tinha visto aquele documentário, para mim aquilo soava como fim, né? Descarrilhou, saiu do trilho e não volta mais, né? E a realidade parecia bem essa, né? Eu lembro, isso é um fato muito importante, eu lembro que ali ainda em 2015, foi a primeira vez que eu vi o Ferroviário realmente unido. Todo mundo unido, de braços dados, literalmente. Eu lembro que juntou lá centenas de torcedores, com a luz da sede queimada, não tinha nem luz, a luz cortada, e a gente se reuniu em oração lá em 2015, essa cena não me sai da cabeça. Eu acho que ali foi o primeiro momento que eu vi o Ferroviário realmente unido e todos querendo dar a sua parcela de contribuição e unido mesmo, eu repito muito essa palavra, mas unido realmente de verdade. E eu acho que resultou em todo esse momento brilhante que o Ferroviário teve nos anos aí posteriores. É verdade. A partir daí, 16, 17, o Ferroviário retornou, por assim dizer, voltou aos trilhos, né? Voltou a tempos de glória. Cara, só para a gente entender, qual é a tua formação? A minha formação acadêmica, né? Eu sou formado em administração de empresas. Sim. Né? E tenho um curso de economia também, administração de empresas, e a minha área foi essa, né? Minha carreira como bancário, e aí depois que passou aí pro futebol. Né? Aí também fez algum curso para no futebol, se especializar, se capacitar claro, no mais? futebol eu sou formado, eu fiz o curso, né, de gestor de futebol pela CBF Academy, né? E tenho essa certificação para exercer essa função de gestor de futebol. A tua primeira experiência no Ferroviário, aliás, no futebol foi no Ferroviário, Foi né? no Ferroviário. E no Ferroviário? Entrei por amor, por paixão, né? Não pensava o futebol como algo, como profissional para mim, como, Sim. Né? Coisa que acabou ocorrendo naturalmente. Né? Mas entrei por amor, por paixão ao Ferroviário, para contribuir com o Ferroviário. Creio que dei minha parcela de contribuição em anos no Ferroviário, de muita dedicação, de muitas vezes, na maioria das vezes, né, deixar o tempo com a família, o tempo de outras coisas, de realização, de outras realizações até profissionais, né, para dedicar ao Ferroviário. Foi muito tempo, foi muito suor, foi muito desprendimento dedicado ao Ferroviário. Né? E creio que dei minha parcela de contribuição, eu sempre dizia nesse período, sabe? Eu lembro bem, isso vai chegando à nossa memória, algumas situações, eu lembro bem que em 2018, a gente se reunia muito no início de planejamento, e isso a gente não tinha nenhuma sala de reuniões na saída do Ferroviário. Certo. Então a gente se reunia em restaurantes pela cidade. Numa dessas reuniões, né, lá em 2018, no início de 2018, nós preocupados com como é que seria o orçamento do ano, como é que iria fazer. E eu sempre dizia, olha, Deus vai prover, Deus vai nos dar essa provisão. E aí a gente, vamos colocar aqui tanto de orçamento. Eu disse, não, coloque tanto. Não, mas nós só vamos passar de uma fase na Copa do Brasil. Aí a gente estava calculando o planejamento só com a fase na Copa do Brasil. Não, nós só vamos passar de uma fase. E eu disse, não, vamos passar de mais fases. Chegamos até a quarta fase da Copa do Brasil, 2018. Né? Houve um orçamento, um bom orçamento que acabou nos ajudando, é claro, só o dinheiro não, mas acabou nos levando ao título ali de 2018, o orçamento que tivemos, né? Que, graças a Deus, esse ano, diga-se de passagem, o orçamento ferroviário teve um orçamento até maior do que 2018, né? E isso até graças também a algumas vagas herdadas já ainda da nossa gestão. A vaga na Copa do Brasil, que naquela época foi conquistado com o Fortaleza sendo campeão da Copa do Nordeste, e a vaga da Copa do Brasil acabou sendo herdada pelo Ferroviário. Verdade. Coisa que esse ano, infelizmente, o Ferroviário não conseguiu herdar, digamos assim, né? O Ceará foi campeão da Copa do Nordeste e a vaga ficou com o Iguatu, que foi o terceiro, né? Perfeito. Você chegou em 2015, saiu em 2022, foram 7 anos de muita história no Ferroviário. Mas eu dizia que você... a primeira experiência no Ferroviário foi no marketing, mas logo em seguida foi para a vice-presidência.
já era o Valmir Araújo presidente, você? Não, era o Dr. Vilemar Rodrigues, presidente em 2016. Sim. Era... Então vamos lá. Em 2015 era no marketing, mas em 2016 você já estava como vice-presidente. Vice-presidente do Dr. Vilemar Rodrigues. Tá certo. Dr. Vilemar Rodrigues. Era um tempo ainda, em 2016, jogando, assim, foi em 2016, jogando na segunda divisão do Campeonato Cearense. Era um tempo, assim, ainda de muita dificuldade. Eu diria que o Ferroviário, sim, até completando o que eu estava falando anteriormente, né? Dizendo que Deus ia dar essa provisão. E eu sempre disse no Ferroviário que Deus nos deu mais do que pedimos. Porque quem imaginaríamos o Ferroviário na segunda divisão, quase fechando as portas em 2015 e 2016, e acontecer tudo que aconteceu até agora. Exatamente. Né? Porque por mais que tenha ocorrido um rebaixamento ano passado, que a gente pode falar sobre isso, mas por mais que tenha ocorrido esse rebaixamento, o Ferroviário tem uma estrutura hoje revitalizada, né? Tanto que nessa última eleição para presidente nós tivemos candidato. E nós passamos vários anos no Ferroviário, a gente pedindo para alguém ser presidente e às vezes pegando na calçada. Passou ali, cara, vem... Quase que isso. Quase que isso, vem aqui ser presidente. Eu digo quase que isso porque nós tivemos aí nesse período um presidente e um vice eleito por telefone, os dois não se conheciam, quando se conheceram brigaram e já... Para você ver o tipo, né? E agora não, nós tivemos candidato, né? Alguém que se interessou já bem antes do término da nossa gestão. E penso que isso é reflexo, espelho do bom momento vivido. Do bom momento, da mudança, da estruturação. O Ferroviário começou a ter uma solidez, né? E é o que eu falo, a questão do rebaixamento, a gestão e resultado esportivo, no futebol pode acontecer isso, você ter uma boa gestão, mas às vezes o resultado esportivo não vir. Sim, verdade. O futebol, ele proporciona... E vice-versa, às vezes, né? O futebol, ele proporciona, ele pode acontecer de você fazer tudo certo e dar errado. E pode acontecer de fazer tudo errado e dar certo. Nós não estamos com isso aqui... Que não pode ser o parâmetro, óbvio, mas pode acontecer. Exato, nós não estamos aqui... É claro que se você fizer tudo certo, a probabilidade de dar certo ela é maior. Claro. Né? Esse é o caminho. Mas existe o imponderável, existe, né, no futebol. Isso é o que faz, uma das coisas que faz o futebol apaixonante é justamente isso, né, que é essa possibilidade de histórias... Mas o Ferroviário, como eu disse, viveu um grande momento. E nessa época, em 2016, embora todo mundo fale, herdou a vaga do Alto Santo na época, mas eu sou totalmente contra essa narrativa, né, de que herdou a vaga. Embora administrativamente tenha sido assim. Em 2016 nós tivemos um campeonato da segunda divisão cearense totalmente atípico, com 13 WOs, né? Nenhum deles beneficiou o Ferroviário. O único WO que iria beneficiar o Ferroviário foi contra o Nova Russas, nós tivemos que jogar novamente, né? E vários beneficiando o Alto Santo. Foi um campeonato meio que nebuloso, mas foi um campeonato onde o Ferroviário teve o maior percentual de aproveitamento, né? Uma média de se eu não me engano, 4, alguma coisa de saldo de gols por partida, maior goleada do campeonato, gol mais rápido do campeonato, bateu todos os recordes, merecia subir. A vaga, de fato, era para ser o Ferroviário, era para ser sido o Ferroviário. Não foi diretamente por essa questão dos WOs, e depois a Justiça Divina nos concedeu a vaga, e aí em 2017 também no trabalho que iniciou conturbado ali de 15 dias, sem lugar para treinar e treinando em Areninha, e a gente acabou chegando ao vice-campeonato cearense, que possibilitou o ressurgimento do Ferroviário nacionalmente, nas vagas nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É verdade, eu me lembro perfeitamente do ano 2016 com o Ferroviário, porque foi quando nós iniciamos, de fato, o Resenha de Artilheiro e fomos o primeiro programa esportivo em FM a ter um repórter exclusivo para o Ferroviário, cobrindo o Ferroviário. E quando nós iniciamos, ainda era segunda divisão. Nesse processo, acho que em um mês mais ou menos de programa, já aconteceu o processo do Ferroviário voltar a primeiro, e aí começamos 2017. É sobre isso que eu quero falar com você. Em 2017, como você citou, e eu concordo, foi o ressurgimento do Ferroviário. Por quê? Preste atenção, e aí debaixo da direção da direção do Valmir Araújo, muito embora nós conhecemos a figura do Valmir
com um trato muito bom com os atletas, ele é muito bom de solucionar algumas coisas, mas não é tão presente, não é? A figura dele é muito importante, imponente, mas ele não é tão presente no clube, ele acaba que se acompanhando de pessoas competentes para poder desenvolver um trabalho. Mas vamos lá. Em 2016, voltou à primeira divisão do Campeonato Cearense, jogou 17, aí foi vice-campeão. Em 18, foi campeão cearense, não, foi campeão acho que ficou da Cearense. Série D, foi 18? Campeão da Série D, 18. Campeão da Série D, 18. E a campanha histórica na Copa do Brasil, chegando até a quarta fase. A campanha 18 histórica na Copa do Brasil, chegando na quarta fase, com jogos emblemáticos. Memoráveis. Contra o Sport, contra o Sport, por exemplo, espetacular. E aí, 18 também. 19 ainda foi campeão da Fares Lopes e da Copa... Como é? Copa dos Campeões Cearense, alguma coisa assim, né? Taça dos Campeões em cima do Ceará, né? Em cima do Ceará, exatamente. Quer dizer, eu penso que foi um ressurgimento, porque depois de décadas, o Ferroviário foi o quê? 20 anos, 20 e poucos anos? Depois o Ferroviário volta a ter não só um título, mas um título nacional, né? Título estadual, a Taça Fares Lopes é estadual, e desbancando aí o Ceará numa final enfim, e a Copa do Brasil, que mostra o Ferroviário para o Brasil inteiro, debaixo da direção do Valmir Araújo, até que ele renuncia e aí você assume. Como é que foi esse processo aí? O ressurgimento e a tua... O ressurgimento foi um processo muito importante, porque a gente tinha sede de taça. O Ferroviário não levantava um troféu há muito tempo. Eu lembro que nós fomos vice-campeões cearense e a gente queria um troféu. Eu queria um troféu. Sim. E naquela época, eu não sei se agora tem, mas em 2017 não tinha troféu de vice-campeão cearense. Nem medalha? Medalha teve. Medalha tinha. Medalha tinha, nós recebemos a medalha. Eu ainda tenho essa. O troféu era essa só medalha. o campeão. Mas o troféu era só o campeão. E eu lembro que foi uma das coisas que eu vivia pedindo à federação. Eu quero um troféu de vice-campeão cearense. A gente queria, eu queria uma taça Ferroviário. E aí veio 2018 e a campanha na Copa do Brasil. E na Copa do Brasil eu cito, para mim, porque foi um jogo importante que eu acho assim, para mim, que eu achei, né, claro que o jogo do Sport foi espetacular, sim, mas o jogo contra o Vila Nova foi algo assim, porque nós empatamos a primeira partida em 1-1 no estádio Presidente Vargas e fomos lá para o estádio Serra Dourada contra o Vila Nova, tendo que vencer o Vila Nova lá para avançar de fase. O estádio totalmente lotado, aquilo tremia, né? Tivemos um jogo espetacular e vencemos o jogo 1-0, o gol de Janeudo, de falta, numa partida de apenas 25 minutos do Juninho Quixadá, mas uma partida que claro que o Juninho é um grande jogador, né, um baita de um jogador, de um atleta, mas foi uma partida que eu vi ele assim flutuar, sabe, assim, me enche de, quando eu lembro, né, e terminou o jogo, eu falei isso para ele, meu amigo, Juninho Quixadá, meu amigo. Quando terminou o jogo, eu falei isso para ele, Juninho, foi isso, cara, tu estava iluminado. E ele disse mesmo que estava realmente inspirado, foi 25 minutos, e justamente ele saiu quando sofreu a falta do Gaston, que jogou Fortaleza, né, uma pancada no tornozelo, torceu o tornozelo, e foi aí que originou a falta, que saiu o gol do Janeudo, de 1-0. Né? Mas esses 25 minutos do Juninho Quixadá foi algo extraordinário. Né? E aí uma campanha brilhante, e aí depois já veio o Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Brasileiro, eu lembro que quando a gente traçou nosso objetivo, e nosso objetivo era o acesso, ninguém falava em título ainda, né? Nós queremos o acesso para a Série C. Que, na verdade, é o primeiro objetivo. Traçamos isso como objetivo, conquistamos esse acesso. E eu lembro que depois desse acesso, muita gente ali, 99% da diretoria, tá bom, conquistamos nosso objetivo. Jogadores e comissão já começou a querer fazer festa, né? E eu lembro bem que eu reuni o grupo no campo
chamei todo mundo, reuni o grupo todinho, comissão técnica no campo, e falei, ó, conseguimos o acesso, era o nosso objetivo, mas não muda nada. Não muda nada na nossa programação, não muda nada na nossa preparação. Vamos segurar um pouco mais. Nós temos time para ser campeão. Vamos lutar pelo título, que é isso que vai marcar a nossa passagem aqui. A gente precisa desse título, era aquela sede que eu disse de um troféu. Vamos conquistar esse título. E aí seguramos a onda lá e realmente continuamos focados dentro do campeonato e conseguimos chegar até o campeonato brasileiro, né? E como eu disse, e como a gente estava falando, né, dentro da pergunta do Valmir, o Valmir, ele de fato, ele não era, assim, um presidente, digamos assim, atuante, presente no dia a dia, e eu digo isso não como demérito, é característica, e até também a gente tem que entender pela idade dele e o contexto familiar. Algumas limitações, né? E eu era esse cara dele, assim, mais atuante, mais no dia a dia, né? É até bom para a gente desmistificar algumas coisas, que muita gente, às vezes... Porque no futebol é muito complicado, às vezes você fala uma coisa e aquilo parece ser... Né? E muita gente, às vezes, prega um desentendimento meu com o Valmir, depois da renúncia dele e eu ter assumido que, né, que eu não me daria bem. Pelo contrário, me dou muito bem com o Valmir Araújo, ele me liga, eu ligo para ele ainda hoje. Me dou muito bem com o Valmir, nunca tive problema nenhum com ele, né? Ele sempre reconhece o trabalho de 2018, não só de 2018, o trabalho que a gente vinha fazendo ali junto com ele, né? Ele sempre reconhece a minha importância ali na vice-presidência dele. E em 2019 ele renunciou por problemas familiares, né? E foi quando eu assumi a presidência ali pela primeira vez, né? Mas eu gosto de citar um fato que eu falei aqui do título de 2018. Uma história desse título de 2018, ele foi, assim, para mim, algo significativo demais, né? Primeiro, eu estava falando dessa vontade de levantar troféu, dessa sede de Ferroviário voltar a ser campeão, né? E eu lembro que ainda lá de Campina Grande, a gente começou já a organizar a carreata do título, né? Sim. Começamos a organizar a carreata do título ainda lá, e eu já falei isso em outras vezes, e começamos a organizar essa carreata do título, e essa carreata do título, ela sairia ali do Castelão, da Arena Castelão, e iria até a sede do Ferroviário. A Barra do Ceará. E eu lembro que essa carreata passava, eu fui em cima do carro dos bombeiros, e essa carreata ela passava ali na Avenida Leste-Oeste, que foi muito próximo de onde eu morei, ali muito próximo da Avenida Leste-Oeste. E ela passou ali. E quando ela passou numa esquina ali, na Avenida Leste-Oeste, com a Avenida Doutor Temberge, passou nessa esquina, eu, em cima do carro do bombeiro, eu vi na calçada alguns torcedores, algumas crianças com a camisa do Ferroviário, e aquilo me remeteu a alguns anos atrás, há décadas atrás, ao título estadual, porque em 88, eu com 12 anos, e a carreata do Ferroviário passando ali, eu estava ali em 88 com 12 anos, de mão dada com meu pai, na calçada assistindo a carreata do Ferroviário. Aquilo me remeteu sabe, naquele momento ali, eu não tinha chorado ainda com o título, mas naquele momento ali as lágrimas vieram, veio essa lembrança aí de eu com 12 anos ali, de braço ali com meu pai assistindo o Ferroviário passar. Esse foi o ponto alto da tua gestão, não? Tiveram bons momentos, eu sei. E difíceis momentos também. Mas esse eu acho que assim, pela importância do título, por essa importância que eu digo também de resgate, sabe, de uma memória afetiva, sabe? Foi um momento que realmente vinha as lágrimas ali, não segurei, de emoção ali com o Ferroviário. Foi um momento realmente assim muito, muito marcante e de ter a oportunidade, né? A gente lutou muito, eram 64 times, se eu não me engano, na Série D, né? Foi um campeonato muito difícil, um campeonato complicado,
em que a torcida vinha naquela pressão, sabe, ó, a Série C é obrigação e tal, e a gente naquela pressão, e um grupo que a gente teve que ir segurando, porque sempre tem, num grupo de 30 e tantos atletas, um começa a querer desgarrar dali, você tem que segurar aqui, e você fazer essa gestão, né? E ali começava a minha primeira experiência em fazer gestão ali de grupo de futebol, né? E você ter essas sensibilidades, né? Teve um momento de jogadores importantes que seriam afastados dentro do grupo e que a gente foi lá e contornou e que a gente vira um verdadeiro pai. Esse atleta que foi muito importante no clube, eu não quero citar, mas era um atleta importante do grupo. Eu lembro que ele iria se afastar, eu segurei a permanência dele, porque eu vi que era um atleta importante, e o pai dele me ligava todos os dias. Como é que está hoje? Como é que está meu filho? E esse atleta até hoje me liga, me chama de pai. Legal. Né? Então, assim, foram momentos, assim, foi um momento realmente muito marcante, né? Mas eu diria que uma boa herança da minha gestão, eu acho que é a solidez, a reestruturação do ferroviário. Eu dizia, nós montamos alguns processos administrativos, algumas coisas que vêm, inclusive, acontecendo hoje, são coisas que nós planejamos na minha gestão, que estão se concretizando agora. Então, assim, nós implantamos processos que eu disse, olha, nós estamos implantando processos aqui no ferroviário que não tem volta, que graças a Deus não tem volta, né? E que estão aí... porque você falou que para se reunir com patrocinadores, por exemplo, não tinha nem cadeira, tá? E era isso que eu ia te perguntar. Duas coisas, na verdade. Uma é isso agora, a outra eu vou deixar para o próximo episódio, tá? Porque nosso tempo já está findando. Qual foi a melhoria que vocês, enquanto diretoria, conseguiu trazer para o ferroviário em termos de infraestrutura? Na sede também, lógico, mas além da mentalidade mais profissional e tal, qual foi o principal legado que vocês deixaram na infraestrutura do ferroviário? Foi muita coisa, né? Foi muita coisa em termos de infraestrutura, né? A sede do ferroviário foi totalmente revitalizada, totalmente revitalizada. Os 2 vestiários refeitos, fizemos uma sala da comissão técnica espetacular, fizemos uma sala de descanso, intertreino para os atletas, montamos a estação cultural, aquilo nos incomodava muito, chegar no ferroviário e ver uma sala, eu sempre disse, né, porque ele me incomodava demais. A gente chegava no ferroviário e estavam todos os troféus jogados no chão, os troféus dos títulos de 94, 95, ali empoeirados, jogados no chão, ninguém sabia qual era qual. Aí um dos diretores, o diretor de patrimônio na época, o seu Ayrton, fez um trabalho espetacular fazendo esse projeto da estação cultural, né, que a gente tinha pensado e delegamos para ele, e ele tocou muito bem, entregou muito bem. Mas assim, um alojamento lá das categorias de base, a entrada do ferroviário, que a gente chama ali hoje talvez de zona mista, que era a saída dos alojamentos, todos os alojamentos reformados, colocado ar-condicionado em todos os alojamentos. A entrada ali, você descendo ali dos alojamentos, saindo da saída do ferroviário, a passagem para ir para o campo era algo terrível. Era uma escada toda quebrada, um negócio. Revitalizamos aquilo ali, né? Fizemos algo com a gramazinha sintética, a grama do lado, uma praça, ficou meio com a pracinha ali. A turma até brincava na época, dizia, aqui é a Praça Nilton Filho, né? Que aquilo ali eu cuidava. Aquilo ali eu cuidava. Esse zelo que nós tínhamos ali. Eu lembro que o próprio gramado, nós passamos ali, fizemos uma revitalização total no gramado. Mais de 15 pessoas trabalhando, tirando, arrancando mato, replantando grama. Todo o serviço aí, contratamos uma equipe especializada para fazer um serviço de revitalização. Foi numa época que veio a pandemia, uma época difícil, uma época que eu tive a minha gestão da presidência com 2 anos de pandemia. Às vezes ninguém lembra disso, né? Às vezes ninguém lembra disso, de conseguir segurar o ferroviário em dias. Arcar com os compromissos. Sem a entrada. Praticamente. Em 2 anos de pandemia. Administrar com dinheiro é mais fácil, mas administrar sem dinheiro, mantendo a dignidade, resgatando a credibilidade do ferroviário. Agora, eu sempre fui um cara muito ativo.
O gramado, eu lembro que mesmo na época de pandemia, eu acompanhava de dentro, perto dos caras. Às vezes eu mesmo arrancava mato, às vezes eu mesmo faltava uma água. Quantos carro-pipa eu não comprei? Eu queria aquele gramado impecável. Uhum. Eu comprei carro-pipa, às vezes o carro-pipa não vinha, eu pedia outro, chegava meia-noite, eu ficava lá, às vezes saía do clube, já saí do clube meia-noite, 1h, né, ia no clube. É isso que eu disse, foram anos de dedicação muito intensa. Legal. Cara, a gente vai finalizar esse primeiro episódio, mas eu quero falar ainda sobre os desafios que você enfrentou enquanto gestor, as dificuldades financeiras, orçamentárias e um ponto que eu acho chave no ferroviário, que é a categoria de base, certo? Isso fica para um próximo episódio. Desde já agradeço demais a tua participação com a gente nesse primeiro programa do Maestros da Bola. É sempre muito, muito bom receber pessoas como você que já estão cravados na história do nosso esporte. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso aí, meu povo. Primeiro episódio apenas. Eu convido você para ficar ligado porque teremos muita conversa ainda, um bate-papo muito especial com o Newton Filho no nosso segundo episódio, tá bom? Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu.